O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então, ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Maria estava do lado de fora do túmulo chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: levaram o meu Senhor, e eu não sei onde o colocaram. Tendo dito isso, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste, e eu irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse: não me segures, ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos: subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria foi anunciar aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mas irmãos e irmãs, hoje nós celebramos uma festa, conforme assim o Papa Francisco instituiu, não só uma memória, mas festa. Santa Maria Madalena, uma grande conversão, uma vida totalmente transformada. Depois de ver tantos olhares, de conhecer tantos amores, de estar nos braços de tantos, ela estava para ser morta quando Jesus entra na tua história. E Jesus entrou na história dela e faz realmente um divisor de águas. Aquele olhar deu um novo sentido para a vida dela. Ela nunca foi olhada daquele modo, ela nunca foi amada como ela foi amada. Naqueles minutos em que as pedras estavam para ser lançadas e não foram, porque a pedra que os pedreiros rejeitaram se tornou a pedra angular, estava ali à frente dela, ela entendeu o que é o amor. Ali, naquele instante, ela deu o seu sim para Deus. E o Senhor realmente disse: não tornes a pecar. Ela entendeu muito bem o que é isso. E ela não voltou mais ao pecado. Ela não voltou mais aos lugares de outrora. Ela se tornou uma nova mulher no Senhor. Essa leitura de Cântico dos Cânticos é a amada procurando seu amor. Não pode viver longe do seu Deus. A nossa alma é uma alma esposa. Nós temos o Senhor como tudo. Não podemos ficar longe dele. Precisamos procurá-lo e encontrá-lo para permanecer abraçado com o Senhor. Aquele que ama tem pressa. Por isso que Madalena, ela vai de madrugada, antes que o sol tenha nascido. Quem ama quer se encontrar. Quem ama quer se unir. Quem ama não demora. Se nós falamos que amamos o Senhor, mas não buscamos a Santa Missa, não queremos rezar, não é verdade. Porque o amor, ele vai em busca. Enfrenta o que tiver que enfrentar para poder amar, para poder estar unido ao amado. Nós estamos aqui para que o Senhor, que é o amor, nos ensine a amar. Porque o mundo quer simplesmente que a gente viva das aparências. Maria Madalena, ela foi uma mulher das aparências, mas depois ela foi uma mulher da essência. Porque de verdade, ela se decide por Deus. E se decidir pelo Senhor é subir o Calvário, é carregar a sua cruz. Haja vista estava lá, ao lado da Virgem Maria. Não desistiu.
E diante do escândalo da cruz, ela permaneceu sendo uma seguidora de Cristo. Está lá, chora, porque vê o túmulo vazio. E Jesus, quando se apresenta, ela pergunta: por que choras? E essa pergunta é para a nossa alma. Por que nós temos chorado? Por quem nós temos chorado? Porque às vezes nós choramos por tantas coisas, mas não choramos pelo Senhor. Não choramos a saudade da presença de Deus. E banalizamos o pecado. Caímos e nem sentimos a dor por isso. Não temos contrição. Temos que chorar por nossos pecados. Chorar pelo Senhor. E mais uma pergunta que o Senhor faz a Madalena: a quem procuras? A quem você procura? A quem tu estás procurando? Simplesmente alguém? Simplesmente uma coisa? A realização de um sonho? Ou você está procurando Deus? Se você está chorando pelo Senhor e procurando o Senhor verdadeiramente, você o encontrará e não vai mais chorar. E chegará a pátria verdadeira que não tem lágrimas, que não tem dor alguma. Nós estamos nessa busca, procurando o amado, para com Ele permanecermos para sempre. Quantos corações que precisam se encontrar como o coração de Madalena se encontrou. É muito mais fácil nós vemos o exemplo dela, no sentido de conversão, do que aqueles que desde o princípio foram inocentes e guardados por Deus. Nós vemos uma multidão de perdidos, que ao voltar para o Senhor, serão como Madalena. Depois de ter buscado fora, entenderão que só existe um amor e voltarão ao Senhor. Como missionário, nós, junto aos jovens, evangelizamos os irmãos de rua em pessoas em situações de dependência química. E nós vimos escravos mesmo, escravos diante de nós. Escravos da bebida, escravos das drogas. Sempre era uma luta para poder anunciar com amor, falar com amor, para poder aproximar aquele coração do Cristo, ser presença do Senhor para aqueles corações. E sempre quando nós íamos pregar, era assim, tarde já da noite, havia dias de voltar madrugada para casa. E quando nós estávamos na missão, atendendo as pessoas em situação de rua, embaixo da ponte, em vários cantos, procurando na cidade onde estavam os pobres, para poder levar alimento e pregar para eles, nós víamos as prostitutas em determinados lugares, os travestis em determinados lugares, ali para venderem os seus corpos. E doía o nosso coração ver aquela juventude já escrava. Nós lutando pela pureza, lutando para poder viver na graça de Deus. E quando nós vimos aqueles que estavam ali se vendendo, doía os nossos corações. E os meninos falavam: não, a gente precisa fazer algo. A gente precisa pregar para essas pessoas. E assim, tantas vezes, nós íamos e oferecia: deseja um pão, um suco, e já com a Bíblia preparada para poder falar alguma palavra de amor para aquelas pessoas. E na maioria das vezes nós recebemos um não. E já éramos renegados porque estavam atrapalhando ali aquele momento que seria de trabalho, né, aos olhos deles. Mas teve uma vez que eu subia a uma das avenidas principais da cidade. E a mulher estava do outro lado, esperando mais um cliente. Eu lembrava de Santa Maria Madalena e resolvi atravessar a rua e ir ao encontro dela, para que ela enxergasse Cristo. E aí os meninos ficaram meio inseguros. Eu falei: vou intercedendo e cantando, que eu vou atravessar a rua e vou falar com essa mulher. E quando eu chego diante dela, eu vou primeiramente oferecendo aquilo que nós tínhamos, o pão, o suco e a palavra. Ela rapidamente disse: não preciso de nada. Eu olhei bem nos olhos dela para poder anunciar o amor e disse: que Deus te abençoe, que você possa se encontrar com o Senhor, que você possa se voltar para Ele um dia, que os seus olhos possam se abrir para poder ver o Senhor. Não respondeu nada. Eu atravessei a rua e continuei o caminho. Naquele dia, a missão demorou umas 2 horas mais ou menos. Bem tarde, eu estava diante de um homem, assassino de tantos, dobrado no chão, doente, e ele estava ali, chorando os seus pecados diante de mim, por todo o tempo que ele perdeu longe do Senhor, por toda a maldade que ele fez.
Enquanto eu via aquele senhor e rezava por ele, ali cantando para ele, alguém me toca o ombro. E aí eu me viro e era aquela mulher. Abriu a sua mão e entregou um tanto de notas e disse para mim: um dia eu vou abandonar essa vida para poder viver com teu Deus, viver com teu Senhor. Por agora, reze por mim. Um dia eu não serei mais essa mulher. E ela saiu de nossa presença chorando. E eu ali com os olhos marejados, pedindo que realmente essa conversão acontecesse. Eu não encontrei mais essa mulher, mas eu espero muito e rezo para que realmente ela tenha se convertido e encontrado o Senhor. Quando você ver uma pessoa numa situação dessa, peça a direção de Maria Madalena, porque ela foi tantas vezes uma perdida, mas ela se deixou encontrar. Não subestimemos o poder de Deus. Deus fez de uma prostituta, de uma pecadora pública, uma santa pública. E assim nós precisamos confiar sempre. Deus transforma todas as coisas. Onde há tristeza, Ele leva a verdadeira alegria. Onde há desespero, Ele leva a esperança. Onde há trevas, Ele leva a luz. Onde há mentira, Ele leva a verdade. Onde há erro, Ele leva o acerto, a sabedoria. Onde há morte, Ele leva a verdadeira vida. Possamos testemunhar quando nos perguntarem: o que você viu? Possamos dizer como Madalena, quando nós estivermos felizes, alegres, e nos perguntarem: o que você viu? Para ter tamanha alegria. E você vai dizer: eu vi o Senhor, porque Ele é a causa da tua alegria. Quando você conseguir responder por que você está feliz, dizendo que é o Senhor, aí realmente Ele terá tomado todo o teu coração e a tua vida será pertencente a Ele, porque Ele é a causa da alegria de todos os santos e tem que ser a causa também da nossa alegria. Coloque o teu coração sobre esse altar, mesmo com os pecados, as debilidades, as imperfeições, e peça para ter um coração cada dia mais ornado de virtudes. Essa alma esposa, busque o amado e não fique longe dele por nada, custe o que custar, mas busque o Senhor, e encontrando, permaneça com Ele. Pois se a vida daquela mulher foi totalmente transformada, é porque ela encontrou quem é verdadeiramente o seu mestre. O seu mestre está aqui, Ele está olhando para você, e Ele quer marcar a tua vida com ressurreição, para que você também possa ser essa presença dEle a tantos outros corações. Renova o teu sim nesse altar, que pela intercessão de Santa Maria Madalena, nós possamos adorar o Senhor até o último respirar, e sermos um sinal de conversão, um milagre extraordinário que o Senhor realizou. Coloquemos também sobre esse altar todas as pessoas que estão distantes do Senhor, todas as pessoas que estão buscando alegria onde a felicidade não se encontra, todos aqueles que estão buscando tantos colos e distantes do colo de Deus, porque o Senhor é misericordioso e há de alcançar muitas almas por meio da nossa oração sincera e permanente. Senhor, realize maravilhas, levante santos adoradores para estarem contigo até o fim.